Bem-vindos a mais um episódio do Voxel Labs, o quadro aí do Voxel Festival que tem como objetivo te contar um pouquinho sobre como funciona a rotina de um laboratório de pesquisa, como são feitas aí inovações e tecnologias que podem um dia chegar aí na sua casa. E hoje a gente vai conversar um pouco com o pessoal do UDF, que é o Centro Universitário do Distrito Federal, que está desenvolvendo pesquisas com uma árvore nativa do Brasil, presente aqui no Cerrado, que é o baru. E para contar pra gente um pouquinho sobre como funcionam aí os desenvolvimentos tecnológicos envolvendo o baru, a gente vai conversar com a doutora Adriane Gomes, que é professora do UDF, e o Bruno Silva, que é aluno do UDF, que trabalha com nanotecnologia junto com o baru. Vamos ver um pouquinho como é que tá essa história? Olá, meu nome é Andreane Vasconcelos, sou doutora em Ciências Médicas e professora no Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, e estou aqui para falar com vocês um pouquinho de uma planta muito especial do Cerrado, uma planta nativa do Cerrado chamada de baruzeiro. O nome científico dessa planta é Dipteryx salata e é uma planta que vocês estão vendo pequenininha aqui, mas ela pode formar uma árvore bem alta que pode chegar a cerca de 25 metros de altura. E essa planta produz uma castanha também muito especial, uma castanha que nós conhecemos como baru, mas também é popularmente chamada de camaru, de imburana brava, feijão coco, pode aparecer muitos outros nomes que talvez vocês conheçam, tá? E essa castanha, ela é conhecida por ter propriedades muito importantes aplicadas na área de medicina, na área farmacológica, mas também propriedades muito importantes na área nutricional, na área alimentícia. Trouxe aqui para vocês o exemplo dessa castanha. É uma castanha caracterizada por ser muito rica em proteínas, rica em fibras e também rica em minerais. Esses minerais, por exemplo, são cálcio, fósforo, magnésio, zinco, ferro. O fato de ter uma castanha com bastante quantidade de ferro possibilita a sua aplicação, por exemplo, no combate da anemia. A anemia ferropriva é um tipo de anemia relacionada à deficiência desse mineral. E, inclusive, muitas escolas públicas do Goiás têm incluído a farinha da castanha do baru para combate à anemia na merenda escolar dessas pessoas, dessas crianças. A castanha do baru também é rica em lipídios e dessa castanha é possível se extrair um óleo e esse óleo lembra um pouco aquele óleo do azeite de oliva. É um óleo rico em ômega 3, rico em ômega 9 e são substâncias que estão muito relacionadas à prevenção de doenças cardiovasculares. Isso porque são substâncias que ajudam a reduzir, a controlar o colesterol, incluindo aquele colesterol ruim, sabe? Aquele colesterol LDL que nós já ouvimos falar. E combatendo, controlando esse tipo de colesterol, pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares também. A castanha do baru também, como eu disse, tem sido muito usada na alimentação. Dela pode ser produzida uma farinha que pode ser aplicada na confecção, na produção de pães, na produção de chocolates, na produção de bolos, geleias, licores, né? E aqui também tem um exemplo, é uma torta desengordurada, semelhante a uma farinha, mas retirada a parte lipídica, a parte do óleo da castanha, que também pode ser aplicada na alimentação, né? Muito rica em nutrientes. Então esses alimentos, à base das farinhas, à base desses produtos, além de ganhar em nutrição, também pode ser fonte de renda para muitas pessoas. Tem sido relatados na literatura científica vários estudos sobre esses benefícios para a saúde dessa castanha e também do óleo extraído da castanha de baru. Outros benefícios que eu poderia estar relatando para vocês é o controle da glicose no sangue,
combate à diabetes. Tem um estudo muito interessante, por exemplo, da Universidade de Santa Maria, que mostra em camundongos obesos que a inclusão dessa castanha na alimentação desses animais foi capaz de controlar o ganho de peso desses animais e também reduzir níveis de glicose e níveis de triglicerídeos nos animais obesos, né? E são um exemplo de estudo científico mostrando os benefícios dessa castanha. Mais recentemente, os estudos têm demonstrado atividade antimicrobiana, atividade, por exemplo, contra bactérias e também atividade contra parasitas, como aquele causador da esquistossomose. Essa atividade antimicrobiana tem chamado bastante a atenção da comunidade científica, principalmente porque as doenças infecciosas são doenças que causam grande morbidade e mortalidade em todo o mundo e cada vez mais está levantada a preocupação das bactérias resistentes aos fármacos frequentemente usados na prática clínica. E como a nossa biodiversidade é uma biodiversidade riquíssima, inclusive a biodiversidade do cerrado tem também chamado bastante atenção, né? Os cientistas têm voltado mais os olhares para esse potencial das plantas, e é o caso do baru. Nesse contexto, nós do UDF, do Centro Universitário do Distrito Federal, junto com alunos do curso de Biomedicina, idealizamos um projeto que visa aproveitar esse potencial do óleo da castanha de baru para atividade antimicrobiana. A ideia é aplicar a nanotecnologia para estabilizar os componentes bioativos desse óleo da castanha do baru e também melhorar a sua solubilidade em água e melhorar a sua biodisponibilidade e avaliar a sua atividade inicialmente antimicrobiana e posteriormente, quem sabe com a progressão do projeto, avaliar também a atividade anticâncer. Até porque alguns estudos têm demonstrado também a atividade antiproliferativa, atividade anticâncer desse óleo da castanha do baru. Foi testado, por exemplo, já em câncer coloretal, com resultados muito promissores. E essa atividade anticâncer do óleo da castanha do baru também tem sido muito relacionada à composição química desse óleo. Além de ter os componentes que eu já citei, proteínas, minerais, ela também é rica em vitamina E e muitos compostos fenólicos, compostos como, por exemplo, limoneno, ácido gálico, ácido cafeico, cumarina, são substâncias conhecidas por serem antioxidantes e como antioxidantes apresentam muitas propriedades benéficas para a saúde, incluindo atividade anticâncer também. Mais do que isso, além de avaliar, desenvolver nanopartículas para estabilizar os componentes químicos do óleo da castanha do baru e avaliar a atividade antimicrobiana e futuramente a atividade anticâncer também, o projeto pensa em valorizar essa planta nativa do cerrado, essa riqueza do cerrado, né? E com isso propiciar a sua preservação através de sua valorização. Olá a todos que nos assistem, eu sou Bruno Sá e juntamente com Maria Júlia e Liz Nayara, nós somos graduandos em Biomedicina pelo Centro Universitário UDF, com um projeto de pesquisa em nanotecnologia, sob a supervisão da doutora Andreane Vasconcelos e em parceria com o Laboratório de Anatomia Molecular e Nanomedicina da Faculdade de Medicina da UNB. A ciência da nanotecnologia consiste no estudo da produção de sistemas de nanopartículas em escala nanométrica. Isso, para efeito de comparação, é 100 vezes menor do que um fio de cabelo. Esse tamanho nanométrico ele vai favorecer diversos benefícios, como, por exemplo, a maior biodisponibilidade do ativo, o prolongamento do efeito terapêutico no corpo do paciente, maior capacidade de permeabilidade em barreiras biológicas e combate também aos mecanismos de ação de bactérias resistentes e entre outros benefícios também.
Nesse contexto, o desenvolvimento da fitoterapia, que é o estudo do potencial terapêutico de vegetais e plantas, junto com a nanotecnologia, tem o objetivo de potencializar a atividade biológica e estabilizar os princípios bioativos, melhorar a solubilidade em água e a segurança também dos extratos vegetais para uma aplicação terapêutica mais eficiente. O nosso projeto ele tem como objetivo o estudo de atividades terapêuticas com a utilização do óleo de baru, que é uma castanha abundantemente encontrada no bioma do Cerrado. Nós buscamos avaliar as possíveis atividades biológicas como antimicrobiana, anti-hemólise e antibiofilme. O baru vai ser utilizado, as suas atividades, dentro de bactérias gram-positivas e gram-negativas. A aplicação dessa nanoemulsão, ela se define diante de um contexto de saúde pública, que é a resistência de bactérias a antibióticos. Com a potencialização dos efeitos do óleo nanoestruturado, a nanoemulsão ela pode ser uma potencial alternativa a essa resistência bacteriana. A formulação de uma nanoemulsão ela se define em um sistema óleo e água, que são, a princípio, duas fases immiscíveis, e elas formam uma solução heterogênea. Com isso, duas fases distintas que você consegue observar a olho nu. Então, nós adicionamos surfactantes e tensoativos que são capazes de estabilizar e proporcionar a emulsificação do óleo na água, tornando o sistema homogêneo. Sabe-se também que quanto maior a energia aplicada na formulação da nano, menor serão as nanopartículas formadas. Com tudo isso alinhado, surfactantes e metodologias, nós utilizamos a metodologia por inversão de fase, por temperatura e a por precipitação. As metodologias elas vão ter por objetivo aplicar energia térmica e cinética a fim de promover uma tensão grande, a fim de quebrar as partículas de óleo em escala nanométrica. Com isso, obtemos 4 formulações, e essas 4 formulações elas foram administradas com proporções diferentes óleo para surfactante. Após a formação das nanoemulsões, nós vamos caracterizá-las, obter as suas características físico-químicas para ser avaliado as nanopartículas e o tamanho da nanopartícula e outros potenciais dentro das nanoemulsões. E após a seleção dessa nanoemulsão caracterizada, elas vão ser submetidas a testes antimicrobianos, testes de anti-hemólise e testes de antibiofilme. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever, compartilhar, coloca aqui nos comentários o que você achou, escreve se você já conhecia sobre o baru. Eu não conhecia sobre o baru, conheci agora junto com vocês. E eu espero ver vocês na semana que vem em mais um episódio do Vox Labs. Tchau!